O Nebulosa Café apresenta ciclo de palestra O Ego e o Id 100 anos depois, episódio 12, com a psicanalista Ivanise Fontes. Ivanise Fontes é doutora em psicanálise pela Universidade Paris 7, Denis Diderot, com pós-doutorado no Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Núcleo de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC São Paulo. Ela produziu e dirigiu o curta-metragem Cornélio Pena nos Benefícios da Depressão, lançado em 2019. É autora dos livros A Memória Corporal e a Transferência, pela INM Editora, 2022, Psicanálise do Sensível, Fundamentos e Clínica, pela Ideias e Letras 2010, A Descoberta de Si Mesmo na Visão de uma Psicanálise do Sensível, pela Ideias e Letras 2017 e coordenadora da cartilha Autismo, do que se trata, pela Autografia 2018. No episódio de hoje, Ivanise Fontes apresenta a palestra A Atualidade do Texto O Ego e o Id, a noção de ego corporal. Tenham uma boa apresentação. Vejam, o que é interessante, que eu acho que eu vou convidar vocês, dentro dessa coincidência também ainda do Dia do Psicólogo, é porque eu realmente me formei pelo FRJ, Psicologia, nos anos 80, e esse movimento que eu participei, ainda bem, foi um movimento que nós acabamos chamando um pouco o movimento revolucionário, né, da psicanálise, que é questionando as formações. Mas não é o nosso tema hoje, mas o que nos interessa a todos aqui, eu acho, é que eu fui, na verdade, aluna de alguns mestres, que eu só queria citar os nomes muito rapidamente, eu tenho um roteirinho aqui, peraí. Esses mestres, que eu devo muito o ensino do Freud, justamente. Chaim Katz, claro, Hélio Pellegrino, Eduardo Mascarenhas, vejam só, Luiz Alfredo Garcia Rosa, que era filósofo, mas também ensinava e publicou livros sobre Freud. Só queria deixar esse registro, por quê? Porque, na verdade, é interessante lembrar que a obra de Freud ela foi mesmo, né, a base, o fundamento para a formação de muitos de nós, inclusive desde aquela época. Então, vejam, essa lembrança é uma homenagem também ao Dia do Psicólogo e ao UFRJ, e aos meus colegas. Mas eu vou iniciar, coloquei para o Sérgio um tempo de 25, 30 minutos na minha exposição, que é mais ou menos o que nós combinamos, e eu espero dar conta desse tempo, né? Ser um pouco sucinta.
Então, vejam, eu acho interessante que possamos lembrar realmente desses 100 anos do texto, que vai ser, então, 2023, com essa futura publicação. Mas é muito interessante porque, vejam, eu vou fazer, então, uma introdução para depois chegar ao meu tema central, que é a noção de ego corporal, que está lá no texto. Mas vejam, nessa introdução, que eu espero que seja breve, eu vou lembrar que o próprio vocabulário, o vocabulário do Laplanche-Pontalí, né, dos dois, ele fala que esse texto é uma virada. Eu gostei de ler novamente, fui reler, esse termo virada. Esse texto é uma virada na obra do próprio Freud, né? E muito interessante, assim, lembrar disso, porque, de fato, até então, né, até essa data, o Freud vinha falando da primeira tópica, vamos chamar assim, consciente, pré-consciente e inconsciente, né? Essa era a primeira tópica. Só que, e aí sim é que nós vamos ver, é muito interessante porque nesse texto ele vai fazer essa virada para a segunda tópica, que ele então vai dizer que são instâncias, o ego e o id e o superego, são 3 instâncias, e que ele também vai nos mostrar que há interseções entre essas instâncias. Olha, eu vou falar um pouco disso, mas não muito, porque meus antecessores do ciclo, né? Maria Rita Kell, Joel Birman, Benilton Bezerra, a Thaís Klein, o Júlio Wertzmann, eles já falaram muito sobre os conceitos, né? E a diferença aí do id, ego e superego. Eu só vou anunciar aqui, justamente que eu estou chamando de introdução, um pouco dessas noções no sentido de como é que o Freud ele entendeu que havia que fazer uma mudança, porque as instâncias eram mais interligadas, ou melhor, para quem lembrar da matemática, a gente falava de interseção dos conjuntos, quem lembrar da matemática. E é justamente isso, interseções entre essas instâncias. Então, não seriam mais as instâncias tão separadas, né? Na verdade. Deixa eu seguir aqui o meu roteiro, é mais ou menos isso. Então, eu estou, então, aqui dizendo a vocês que eu lembrei, e fui relembrar, claro, que há um prefácio do Freud, um prefácio nesse texto, no Ego e no Id, é um prefácio que vale a pena recordar, porque ele está sendo muito modesto. Vou ler rapidamente, é muito pequeno, porque, veja, ele diz assim, que a sua atitude, a sua atitude era de uma benevolente curiosidade em 1920, mas depois, com esse texto de 1923, ele reconhece a intenção de uma síntese que parecia ter um objetivo ambicioso. Veja. Porém, ele acrescenta, estar consciente de que não vai além do mais grosseiro esboço, porém, ele se achava perfeitamente contente com essa limitação. Olha, desculpem a citação, mas quem quiser conferir, isso está no prefácio, na coleção, tanto na tradução, nós temos a tradução, claro, do Ego e do Id na Imago, antiga, já há outras, né? E na minha época, inclusive, a leitura era em espanhol, né? Naquela outra edição. Mas vejam, esse prefácio, o Freud nos surpreende, porque ele está dizendo, ele até chama de grosseiro esboço, porém ele diz que está satisfeito com essa limitação. Olhem que humildade, né? Eu gosto de sinalizar isso. Estão me ouvindo? Estão. Funcionando bem aí? Microfones? Sim. Então, vejam. E, na verdade, é nesse texto, então, nessa segunda tópica, que ele vai inaugurar essa nova dimensão. E essa nova dimensão que eu estou dizendo, eu vou mostrar para vocês também, eu sempre gosto, o pessoal que tem aula já, uma professora sabe que eu gosto de mostrar algumas imagens, ela está meio já antiga, isso é um tapete de mouse, hein? Mas ele está já meio velhinho. Mas nesse tapete de mouse tem o diagrama que o Freud desenhou, que fez a ilustração no texto mesmo, no Ego e no Id. Esse diagrama, que, claro, né, as iniciais estão em alemão, mas ele mostra, com esse desenho, as interseções. E o que seriam algumas dessas interseções? Antes de eu entrar no meu tema, peço só que vocês aguardem,
porque eu ainda estou aqui fazendo essa síntese desse percurso. Porque, vejam, as interseções, em resumo, ele vai mostrar como é que no ego haviam algumas partes nessa instância do ego, algumas partes que seriam também inconscientes. Isso ele já descobre, vou fazer aqui uma breve síntese, um histórico rápido. Estão acompanhando. Um breve histórico, 1914, Introdução ao Narcisismo. É importante falar desse texto, porque isso tudo já vem se desdobrando para o Freud chegar ao ego e o id. Em 1914, na Introdução ao Narcisismo, para quem lembrar, ele já vai dizer que o ego tem libido do ego e libido do objeto. Quando ele fala libido do ego e libido do objeto, ele já está chamando de libido. Então, ele já está dizendo que libido sempre foi a carga energética da pulsão. Então, se ele já está admitindo que existe toda a história do narcisismo, libido do ego e libido do objeto, já começa a plantar uma semente dessa ideia de que o ego também teria uma dimensão justamente de libido. Vou adiantar aqui, isso é 1914 que eu anotei, mas nós temos também 1920, é uma pequena sequência para vocês acompanharem. Fui professora de Freud, né? Abrindo um parênteses que eu faço assim também, fui professora de Freud nas duas instituições que eu fundei lá naqueles anos 80, que uma delas era a Terra Clínica Escola de Psicanálise, era Terra porque era em homenagem à música do Caetano Veloso, Terra, e depois teve a Livre Associação Psicanalítica. Nessas associações, né, que eram associações de formação analítica, eu era professora de Freud, então por isso eu estou trazendo para vocês também um pouco desse roteiro aí do desdobramento. Vejam, então, 1914, Introdução ao Narcisismo, 1920, mais além do princípio do prazer. Esse texto também, o Freud já vai colocar uma outra questão, que é a pulsão de vida e pulsão de morte. Então, essas pulsões, que assim ganham nome, começam a provocar nele essa necessidade dessas instâncias estarem ainda também articuladas, vamos chamar, ou misturadas. Deixa eu ver, eu estou correndo um pouquinho para chegar no meu tema, olha aqui. Isso, então vejam, ele vai dizer, já aí nessa questão do 1920, né, no mais além do princípio do prazer, ele vai dizer que o id apresenta forças latentes, tá, claro, forças inconscientes, o id. Mas aí é que ele vai dizer que o id também tem aqueles elementos que estariam recalcados. Porque na neurose, né, nas neuróticas, na neurose, o Freud também se deu conta de que algumas representações tinham que ter o recalcamento, porque eram incompatíveis. E depois, em análise, eles tinham que fazer o retorno do recalcado. Não é nosso tema, mas é interessante, porque ele vai dizer, olha, o id também não vai ter só forças latentes, no sentido do inconsciente. Ele também vai ter elementos que foram recalcados. Então, já foram conscientes um dia. Reparem como a segunda tópica vai articulando. E, então, seguindo aqui, nós temos também que incluir nessa trajetória como é que ele chega no superego. Como eu disse a vocês no início, eu não vou detalhar, meus outros colegas antecessores falaram mais desses conceitos. Porém, é interessante também que em 1921, vejam, 1921, estamos quase chegando em 1923, tem um outro texto também, que é Psicologia das Massas e Análise do Ego. Ele coloca a análise do ego no título desse texto. E o que ele vai dizer em 1921? Ai, vou ter que respirar um pouquinho, peraí. Ele vai dizer que existe um ideal de ego. Ideal de ego, vejam, já é um novo elemento também, que depois, em 23, nessa segunda tópica, ele vai incluir no superego. Então, olha, enquanto evolução, não é à toa que a palavra virada é uma virada, né, na teoria. Por quê? Porque já justamente nesse texto, Psicologia das Massas e Análise do Ego, ele vai incluir essa dinâmica do ideal de ego. Esse assunto é mais delicado, não vou me estender muito, porque o ideal de ego, o Freud explica, que é quando você projeta em alguém, muitas vezes num líder, sim, num líder, você projeta o seu ideal, porque você quer que ele seja
ou que você seja como ele. Nessas épocas aí das eleições, eu não vou falar muito disso na época política, mas o ideal de ego seria aquilo que é uma instância do superego, que vai também estar em função de que você vai... A palavra é essa, ideal de ego. É claro que ele também já havia colocado o ego ideal, mas o ego ideal, para a gente não fazer confusão, porque às vezes confunde, o ego ideal é o ego da primeira infância, que ele diz que é justamente o narcisismo da primeira infância, quando você se sente, né, o dono do mundo. Sua Majestade o bebê, me lembrei agora. Tá? Mas ele diz que isso vai se desfazendo, porque o superego, que são as leis, o superego seria, nessa instância nova, ele vai dizer que é a moral dos pais que a criança incorpora. Essa é a definição, né, mais explícita disso. Então, esse superego, que é a moral que se instala, né, dos pais, também inclui o tal do ideal de ego, que é essa diferença que ele vai fazer. Bom, dentro dessa explanação, acho que já foram meus 15 minutos primeiros. Será, Sérgio? Espera aí. Não? Relaxa, Vanessa, que temos tempo suficiente. Pode ficar à vontade. Relaxa, eu estou aqui, na maratona. Espera aí. Não, vejam, é interessante, vou acrescentar também, antes de entrar exatamente no meu tema, que vai ser já já, eu vou dizer que tem uma imagem que ficou muito famosa, uma imagem que o próprio Freud criou, que eu acho que é uma analogia interessante para a gente lembrar, nessa questão justamente dessa segunda tópica, do ego, id e superego, porque ele vai usar uma imagem do cocheiro, do coche, que é uma carruagem, né? Viena, naquela época, uma carruagem. Ele usa essa imagem, que é bem conhecida, porque eu acho que ajuda muito quando nós lembramos dela. Que ele vai dizer, olha, o cavalo, uma carruagem, né? Existe, então, o cocheiro, que está com as rédeas, comandando o cavalo. Ele vai dizer, olha, o cavalo é o id, porque é a força libidinal, seria a força pulsional. E se deixar, o cavalo dispara, certo? E aí depois ele vai dizer, olha, mas quem está com a rédea, controlando essa dimensão da corrida do cavalo, é o ego. Então, o cocheiro seria o ego. E quem está dentro, aí eu acho interessante também, quem está dentro da carruagem, quer dizer, o passageiro, ou os passageiros, ele coloca como se fosse o superego. É uma imagem boa, porque ele então vai dizer, olha, atrás, o passageiro, dentro da carruagem, é que vai dar a direção para onde quer ir. E também vai sinalizar o que quer fazer e o que não quer fazer, o que pode e o que não pode. É a moral, justamente, incorporada aí, e que vai, então... O que o ego vai precisar fazer? O ego, que é o cocheiro, eu acho muito bonito, apesar da gente não ter mais tanta carruagem, né? Não temos. Mas é muito boa essa imagem, porque o ego é o cocheiro, que vai ter que controlar, como dizia o Freud, as forças que vêm, as forças do cavalo, não é? Da força pulsional, e essas mensagens do superego de interdição, de culpa e tal. Bom, finalizando essa primeira exposição, olha, cheguei no meu tema. Acreditam? Cheguei. Então, eu queria me debruçar aqui, depois dessa breve exposição, eu queria me debruçar aqui muito sobre a questão que eu acho muito, muito atual, né? Por isso esse texto do Freud merece, e a INM, a editora, está com essa intenção uma iniciativa muito importante, porque merece um destaque, porque o Freud, além de tudo isso, dessa virada que eu apresentei, ele também vai nos brindar com a primeira afirmação sobre ego corporal. É uma noção, essas duas palavrinhas são dele, e ele inaugura nesse texto. Numa frase que vocês sabem, eu coloquei aqui até assim, é surpreendente que Freud afirma. É uma frase bem conhecida, porque toda vez que falamos em ego corporal, ele disse assim, o ego é, antes de tudo, um ego corporal. Repare. Só que eu fui ver a tradução novamente da Imago, e é maior um pouco a citação. Vou ler também. Desculpem as leituras, mas são rápidas. Ele diz assim, o ego é, primeiro e acima de tudo, um ego corporal. Não é simplesmente uma entidade de superfície, mas ele próprio é a projeção de uma superfície.
Então, reparem, ele está falando de superfície. Isso já chama atenção. Que superfície é essa? Que ele está anunciando que o ego corporal é a projeção de uma superfície. E aí é que vem a nota de rodapé. Olha aí, Rodolfo. Olha a coincidência, mas só que essa minha nota de rodapé é do Freud. Então, 1927, olha, eu estou brincando aqui, mas 1927, nota de rodapé desse nosso mestre Freud. Ele vai dizer assim, não vai ter jeito, eu vou ter que ler. Ó, ele vai dizer, quem quiser pode conferir. Aí, mas a nota de rodapé de 27 depois foi incluída no texto em todas as publicações, tá? Do texto de 23. Então, ele vai dizer, o ego, em última análise, deriva das sensações corporais, principalmente das que se originam na superfície do corpo. Aí ele diz, o ego, ele pode ser encarado assim como uma projeção mental da superfície do corpo, além de representar as superfícies do aparelho mental. Então, ele vai falar aqui também, ele vai falar de bipolaridade tátil. Aliás, não é nem na nota de rodapé, ele já fala antes no texto de uma bipolaridade tátil, e vou ler também desdobramento reflexivo do ego. Vou dar um exemplo aqui com uma caneta, que eu acho que esclarece mais. Bipolaridade tátil. O que Freud está dizendo? Ele está dizendo que a superfície nossa, ele chama superfície, é a pele. Por isso que é a bipolaridade tátil. Ele vai dizer, eu vou tentar o gesto, hein? Estão vendo? Ele vai dizer, quando um objeto toca a nossa pele, nesse mesmo momento nós temos essa sensação de bipolaridade. Nós temos a sensação de que vem algo de fora e que está tocando em alguma coisa de dentro. Em resumo, é praticamente ele dizendo, olha, é nisso aqui que nós vamos aprender, o ego vai aprender o eu e o não eu. Aí não é texto do Freud. Porém, essa bipolaridade tátil, que é só no toque de um objeto, ela é muito primitiva no sentido de muito precoce. Então, nós vamos aqui lembrar que isso é a inauguração, já em 23, dessa perspectiva de termos que estudar sobre o ego corporal. Porque ele vai dizer que o ego corporal é antes de tudo. Então, antes de nós adquirirmos um ego psíquico, eu vou falar, na hora que eu anotei aqui, eu lembrei que algumas apresentações que eu já fiz em alguns meios psis, né? Isso às vezes fica meio polêmico, porque muitos só conhecem o ego psíquico, tá? E eu estou, vocês sabem disso, com a psicanálise sensível, resgatando esse tal de ego corporal, que está, como disse o mestre aqui, no início de tudo. Mas vou continuar aqui, sim. Então, essa projeção mental da superfície do corpo é a que vai dar essa noção de eu e não eu. Olha, estou virando a página, as páginas estão acabando. Então, vejam, por isso mesmo, eu acho que nós temos que lembrar que Freud foi um precursor. Vejam, ele ainda estava às voltas com as neuroses, e os neuróticos já tinham o ego construído, com as suas dificuldades, né? Com seus recalcamentos, porém, ele vai nos anunciar, olha, eu vou seguir aqui só um pouquinho, mas eu vou até pular para o finalzinho, porque eu tinha colocado, mas eu acho que cabe até falar já agora, porque o Freud ele foi tão, não vou chamar de premonição, eu acho que ele tinha uma visão de futuro, estou elogiando muito, Sérgio. Olha aqui, ai gente, não é porque eu ia falar disso no final, mas veja, já cabe falar aqui, porque Freud, ele, em 1917, veja, então é anterior até o ego e o id, nas conferências introdutórias da psicanálise, o Freud vai dizer, olha, o futuro da psicanálise, vocês verão, é o estudo do ego. Como é que ele adivinhou? Porque, para ele, naquele momento todo da teoria, ele estava à volta ainda com a neurose, com o recalcamento. Porém, ele já estava anunciando, vocês podem ver, ele vai dizer assim, deixa eu ver se eu tenho aqui direitinho, ele já anunciava a necessidade do estudo do ego, porque ele dizia, para as psicopatologias que viriam, ele chamou de neuroses narcísicas, que na época ele teve que chamar assim, porque nem ele sabia que não iam ser neuroses narcísicas, iriam ser as organizações narcísicas, que hoje nós chamamos assim. Mas eu vou ler o que ele diz, vejam,
Ele diz, para as psicopatologias que virão, ele chamou de neuroses narcísicas, sabemos que são aquelas que, vejam, que não são ainda neuroses, nem têm ego construído, precisando ainda de construção do ego corporal. Aí acho que já sou eu que estou falando pela transferência, que ainda vou falar aqui um pouquinho. Então, dentro dessa visão de futuro, é essa que nós estamos chegando hoje, 2022, com um convite aqui da INM. Por quê? Ainda quero, então, falar um pouco do contemporâneo, para justificar o meu tema, não é? A noção de ego corporal e a questão da psicanálise contemporânea. Vejam, dentro desse... Ele já citou esse livro também, é de outra editora, mas é mais antigo. O Sérgio já falou desse livro aí na minha apresentação. Nessa descoberta de si mesmo, no capítulo 1, eu escrevi sobre a questão da pele. E da pele, justamente como esse lugar, deixa eu ver aqui, isso, a menção à pele, ela é fundamental, eu coloquei nesse capítulo 1, por quê? Mais uma leitura rápida. Freud não só postula que o envelope psíquico se origina por apoio ao envelope corporal, mas é que é na pele que o ego aprende o psíquico. E aí, Vanessa Fonte criou uma frase, pode ser? Pode ser? A pele ensina o ego a pensar. Olha isso, hein? Estou assumindo, tá? A pele ensina o ego a pensar. Mas é claro que eu fiz também, né, essa afirmação, não foi à toa, porque os autores que eu venho estudando, e eu incluo na psicanálise do sensível, só aqui, um deles é o Didier Anzier, com esse brilhante livro, O Eu Pele. O Eu Pele é uma confirmação desse tal de ego corporal que é necessário ser construído no início. Ele chama de pele psíquica, e ele chama dos envelopes, mas o Anzier nos brinda, pena que esse livro está esgotadíssimo, ai, ai, ai. Mas o Anzier é que vai nos falar do Eu Pele. Mas eu tenho mais uma autora, além de outros, mas essa é a última autora que eu vou lembrar, que é Genevieve Agui. Ah, puxa vida, olha o sorriso do Sérgio. É, porque nós tínhamos intenção de publicar isso em português, mas vamos ver. Olha, esse título... A gente vai publicar, eu só não vou dizer quando, mas depois eu converso com você. Ai, meu Deus, olha a emoção do Dia do Psicólogo. Olha aqui. Não, porque a Genevieve Agui, olha o título do livro, por isso que eu estou mostrando em francês, que é uma coletânea, é um volume até grosso, é uma coletânea de artigos dela, foram 160 e tantos artigos, mas eu estou chamando a atenção mais pelo título hoje, tá? Porque a temática não é nem de autismo, né? Nem do que ela trabalhou. Mas o título é O Ego Corporal, em francês, em francês, como é que está? Le Moi Corporel. E tem um subtítulo, Autismo e Desenvolvimento. Mas a Genevieve Agui, que infelizmente faleceu agora, em julho deste ano, nos deixando, mas ela tem uma obra realmente muito importante que vem justamente do que eu estou aqui levantando, vem do texto Ego e o Id. Se não houvesse essa noção de ego corporal, nossa amiga psicanalista, amiga porque ela foi muito parceira minha, dentro da perspectiva toda do trabalho dela, foi mostrar como é que justamente, inclusive, as crianças autistas são aquelas que menos construíram o tal do ego corporal. Então, olha, eu estou quase parando aqui, mas eu vou dizer a vocês, o meu trabalho vem sendo também mostrar como é possível construir justamente esse ego corporal nessa psicanálise contemporânea pela transferência. Ainda bem que nós temos esse fenômeno, claro que não podia deixar de falar, a transferência como um fenômeno que ainda bem também Freud descobriu, apesar de no início ele achar que era uma cruz, né? No início da análise lá da psicanálise ele achava que ia ser difícil trabalhar com aquela história que ele chamava que era uma cruz. Mas depois não, depois ele viu que a transferência era a única possibilidade, e ainda bem, né, que o paciente ele reencarna no analista os personagens do passado. Então, fechando aqui com a frase do Bion, que eu acho que é muito boa, o Bion dizia, olha, o paciente chega dizendo, olha, eu vou repetir aqui tudo que fizeram comigo, mas, por favor, você não faça igual. Esse é o resumo do fenômeno da transferência, mas que nós aqui, ainda bem, já temos também, como Freud fez aí, né, o futuro,
o trabalho da transferência para construir ainda um ego corporal. Quanto tempo, Sérgio? Não, fechei, olha aqui. Não, olha, a emoção desse mês de agosto, vou acrescentar também, para quem daqui assistiu, alguns já estiveram lá, foi o lançamento em cinema do caso R, que é um caso clínico meu, que foi assistido finalmente ao vivo numa tela de cinema. Eu lembrei disso agora, não estava na apresentação, mas é porque foi um caso justamente que na transferência, o nome do caso que está publicado é Caso R, Construindo uma Pele Psíquica, é o subtítulo. E no cinema foi interessante também o debate com a plateia, porque é para entender como é que a transferência consegue propiciar, na verdade, essa construção. E no caso lá do caso R, que os atores chamaram de Rodrigo, ele ganhou um nome, Rodrigo. E teve um analista também, que não fui eu, né, que eu não sou atriz. Teve o ator que representou o analista. Depois, esse vídeo a gente está tentando um canal de TV. Vamos ver. Obrigada, Sérgio. Parei aqui, tá?